tudo antes e depois entrar para a palavra e dar o amém, todo mundo ir para casa, para ninguém ficar mais perdendo tempo com isso. Então eu quero te convidar nesse momento a orar pela tua oferta, pelo teu dízimo, e se você puder, se coloque de pé. Saiba que muitos de nós estamos falando assim: pastor, eu tenho o desejo de ser fiel ofertante, fiel dizimista, eu sonho com isso. Quem cuida das finanças aqui da igreja é a Cindy, ela não veio, eles casaram ontem, né? E eu acredito que eles não estão muito interessados em vir hoje. E aí eu brinquei: ó, vocês não aparecem no culto amanhã. Não, pastor, não, nem vem. E aí eu acredito que eles estão celebrando em outro lugar. Amados, olha só, ofertar e dizimar, eu tenho falado com a Cindy, eu falo: Cindy, todo o dinheiro que entra nesse lugar, se chegar porventura um dia sobrar, porque não sobra, não pense você que sobra, vai sobrar. Se um dia sobrar, nós vamos clamar a Deus: Senhor, qual é a direção desse dinheiro aqui? É missão, é obra, é projeto, é escola, o que o Senhor quer? Nós não podemos nos mover pelas nossas vontades, é pelo que Ele tem falado, amém? Então, quando você ofertar nesse lugar, saiba que esse dinheiro está indo para lugares certos. A princípio, nós não temos muitos projetos, coisas grandes que você enche os olhos e fala: nossa, que bacana. Mas o que tem queimado dentro de nós, escola, treinamento. Você já notou que essa geração é uma geração que tem sido muito atacada? As crianças têm sido muito atacadas. Quando Deus queria levantar um libertador, o Egito matava as crianças. Quando Deus quis levantar Jesus, Herodes matava as crianças. E hoje eu creio que Deus está levantando libertadores para esse tempo, para remir essa geração. Por isso que há um ataque muito grande sobre as crianças. Então nós temos sonhos, projetos com as crianças. E isso só se faz crendo no Senhor e você fazendo parte disso. Então, em nome de Jesus, quando você ofertar, peça para Deus: Senhor, que a minha oferta tenha uma direção. E eu sei que o Senhor sabe o que está fazendo. Amém? Levante as tuas mãos, queridos, vamos orar. Senhor, que o Senhor possa abençoar, Senhor, os teus filhos, que o Senhor possa surpreendê-los, Pai. E que cada oferta, cada dízimo, Senhor, levantado nesse lugar em Teu nome, que seja usado em prol ao Teu nome, Pai. Projeto, Senhor, para manter esse lugar, Senhor, para que o Senhor possa trazer pessoas até aqui e enviá-las, Pai. Pai, projeto, Senhor, que o Senhor possa alcançar pessoas em casa, Senhor, através de missões. E que o Senhor possa usar, Senhor, este lugar como referência nessa cidade. Por isso, Pai, nós te agradecemos por cada oferta e cada dízimo e cada irmão que está aqui nessa noite. Que assim seja, amém e amém. Se você vai ofertar, você consegue ofertar aqui, dizimar aqui, em nome de Jesus. Fique à vontade. Lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus. Lindo, lindo és, glória, sim, Jesus, eu te dou, Jesus. Aleluia, Tu és santo, Jesus. Amados, você que trouxe aí a tua Bíblia, Lucas capítulo 17, versículo 11. Lucas 17, 11. Hoje eu quero falar um pouco sobre o que Jesus fez e continua fazendo. Lucas 17, 11 diz assim: Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões de Samaria e da Galileia. Quando estava entrando num povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os viu e disse: vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. Amém? Glória a Deus, amados. Queridos, olhe para mim.
Nós estamos aqui hoje. Jesus, ele naquela época ali, ele estava se deslocando de um lado para outro, de Jerusalém para Galiléia. E o caminho mais próximo era passar por dentro de Samaria, mas ninguém gostava de passar por ali. Por quê? Porque por ali tinha algumas aldeias que continham pessoas leprosas. E eu acho que, não sei se você sabe, os que estudam mais, que ministram, eles sabem, já estudaram sobre a lepra, doença lepra que existe até hoje. A lepra, ela tem algumas características, eu quero citar uma das características da lepra. E nós vamos falar a respeito dessa característica e usar aqui hoje para aquilo que o Senhor quer fazer no nosso coração. Uma das características da lepra é perder a sensibilidade. Você começa a perder a sensibilidade, não sente mais dor. E eu quero falar de sensibilidade. O Senhor tem colocado isso no meu coração, sensibilidade. Ninguém queria passar por aquele lugar. Por quê? Porque aquele lugar era um aglomerado de pessoas doentes. A lepra, ela tinha outra característica, que era afastar as pessoas de você e você delas. A lepra era uma doença, hoje é tratável, mas naquela época era considerada uma doença de cunho espiritual. O que é isso, pastor? Levítico já falava assim: o leproso, ao receber ou ter a cura, ou ser curado, ele precisava preparar uma oferta e levar essa oferta até o sacerdote, para que o sacerdote olhasse e falasse realmente, para que servisse de testemunho. Só que até então, nunca ninguém havia sido curado. Ninguém havia ouvido, tinha ouvido assim: olha, alguém foi curado da lepra, olha que testemunho. Ninguém. Jesus realiza a primeira cura da lepra e fala: vá, apresente uma oferta que Moisés decreta e determina na lei, e apresenta ao sacerdote para que sirva do quê? De testemunho. Hoje, dificilmente você encontra alguém com lepra, fisicamente, mas sem sensibilidade e se afastar, a gente encontra muito. Não deixa de ser hoje, atualmente, uma das piores doenças espirituais, se levar para o campo espiritual. A falta de sensibilidade nas extremidades. Jesus fala que nós somos como um corpo, precisamos estar unidos e bem ajustados. Mas quando nós estamos doentes, com lepra, nós perdemos a nossa sensibilidade. Nós não nos preocupamos mais. Nós olhamos para a cadeira vazia que está do nosso lado e nós falamos assim: cadê o irmão? Ou talvez nem passa por dentro da nossa mente de que está faltando alguém ali. Falta de sensibilidade. Muitos de nós vimos os casamentos serem destruídos, as famílias serem abandonadas, pessoas estando na rua, homens e mulheres talvez escravizados, passando fome, fisicamente fome. E a nossa falta de sensibilidade, de olhar e sentir e ter misericórdia, e eu repito, empatia, se colocar no lugar. Muitas vezes nós nos colocamos no lugar. Nós falamos: é triste, que situação, choramos até. Mas misericórdia é você sentir a dor do coração. E muitas vezes nós não temos isso, nós vamos perdendo a sensibilidade, vamos perdendo os principais detalhes da nossa vida, que é no dia a dia, os amigos, a família, os colegas. Nós damos valor para tantas coisas, damos valor para tantas coisas periféricas que nos cercam, e muitas vezes esquecemos que ao nosso lado tem alguém precisando de nós. Ao nosso lado tem alguém falando assim: ei, eu preciso de ajuda. Você, irmão, olhe para mim aqui, olhe para mim. A tua distração vai roubar aquilo que você veio fazer hoje aqui. Então olhe para mim, escute. Se você não consegue olhar, só escute. Então preste atenção. Às vezes a gente quer ouvir aquela gritaçada e toda e não presta atenção em nada, mas uma palavra calma vai entrando no nosso coração e vai nos moldando. Então a nossa falta de sensibilidade muitas vezes faz eu e você perceber e achar que aquilo que está em nós, sabe, a lepra falava assim, tinha famílias que se reuniam e falavam assim: você vai ter que se afastar. Imagina você
Homem, olhar para a tua mulher, para os teus filhos, e você ter que deixar eles, porque você não pode ficar perto deles. E você ter que ir para um lugar longe, porque senão você vai ser prejudicial a eles. Pastor, isso não acontece hoje, acontece. Nós vimos casamentos sendo destruídos, homens saindo de casa, mulheres abandonando o lar, homens abandonando o lar. E nós que carregamos a essência do reino dentro de nós, que podemos ser usados por Deus e tocar sobre esses lugares, remir esses lugares, com voz de autoridade, com palavra de cura, carregando Cristo dentro de nós, nós estamos vendo famílias sendo destruídas, estamos perdendo a nossa sensibilidade, nós estamos nos tornando insensíveis. Quando se fala de pessoas de fora, até tudo bem, a gente muitas vezes releva, passou, não sei quem é, pastor, nós estamos tão insensíveis que nós, se alguém não vem ao culto, a gente muitas vezes nem uma mensagem fala, pô irmão, o que está acontecendo? Porque a nossa insensibilidade nos faz pensar que isso é responsabilidade de outro. A nossa falta de sentir a dor, de olhar para alguém e falar assim, essa pessoa não está bem, essa pessoa está ruim, essa pessoa está doente, mas a gente acha que essa responsabilidade é só minha, é só do líder, é só do... Não, a responsabilidade de tratar de casais aqui é só do líder de casais, a responsabilidade de tratar dos jovens é só do líder de jovens, a responsabilidade é do pastor. Muitas vezes a gente joga a responsabilidade para alguém e não percebe que alguém está precisando, talvez não é nem de uma palavra, porque muitos de nós não conseguimos nos expressar. Em outra ocasião, Jesus vai curar outro leproso. O leproso se prostra aos pés de Jesus, e uma das frases que ele fala, Senhor, se o Senhor querer, o Senhor pode me limpar, me curar. Jesus só tocou e falou, quero ser limpo. O leproso foi curado. Tem pessoas que precisam apenas de um toque, de um abraço, da sua atenção. Imagina quantas pessoas que estão vivendo assim, insensíveis. O insensível, ele não veja que há pessoas ao lado dele. É igual uma igreja cheia de pessoas. Alguém está sofrendo, doendo, mas você continua leproso. Então, se arrancar o seu dedo, você não sente. Se arrancar a sua perna, você eu não sinto, eu não me importo, eu não sinto mais a dor. Quando nós paramos de sentir a dor do irmão, nós estamos doentes. A nossa doença, muitas vezes, que é essa ranceríase, a lepra, não é fisicamente, mas nós não percebemos que estamos doentes. Posso levar essa palavra para outro lugar, para dentro de casamentos, quando o marido deixa de ser insensível e começa a ser insensível e começa a não perceber a sua falta dentro de casa. As esposas não estão sendo muitas vezes aquela mulher referência, o marido também não está sendo, está perdendo a sensibilidade, machuca e não sabe. Se você está leproso em alguma área do teu corpo, se você está leproso na tua perna e você bate a perna, você não sente, você perdeu a sensibilidade da dor, das extremidades do seu corpo. Aí muitas vezes nós não sabemos, mas carregamos palavras que ferem, que machucam. Nós não temos essa sensibilidade de achar o que o outro está pensando, de se colocar no lugar, porque nós preferimos que aquilo que está no nosso corpo suma do que nós procurar ser curado. Quantas pessoas que por estar leproso destruíram casamentos, perderam empregos, perderam amigos, familiares, por não sentir, por estar insensível. Cada um de nós que aqui estamos conhecemos alguém, sabemos assim, olha pastor, eu conheço alguém que precisa de Jesus, mas o que faz eu não pregar para essa pessoa? O que me faz eu não olhar para essa pessoa e falar assim, ei, eu conheço alguém que pode tocar em você, que pode curar você, que pode trazer vida sobre você? Talvez a nossa falta de sensibilidade nos faz até não sentir mais a presença dele. Choramos por qualquer outra coisa, mas na presença do Espírito Santo, aquele que pode moldar nosso coração, curar o nosso interior,
Muitas vezes eu e você, nós estamos insensíveis para isso. Vamos olhando e achando que não precisamos mais orar. Entramos num lugar que se chama eu, e a gente começa a julgar conforme a nossa ótica e começa a pensar que tudo é baseado pelaquilo que estamos vendo. Quando Deus olhou assim, Deus, todas as finais de tarde, Ele visitava Adão, todas. Adão tinha um privilégio de receber Deus no crepúsculo da tarde, no virar da tarde para a noite, e Deus chegava. Adão, ele peca, e Deus, ele não falta o encontro. Deus, ele está ali, ele vai. Mas quem não estava era Adão. Adão já não estava mais ali. Por quê? Porque o pecado faz isso. E às vezes eu e você achamos que está tudo bem, não medimos o que falamos. Eu conheço pessoas que estão aprisionadas há mais de 25 anos. Essa semana eu estava no carro, disse: amor, isso já faz 25 anos. Irmão, você sabe o que é 25 anos? É uma vida. 25 anos essa pessoa está aprisionada nisso. De 10 palavras que fala, uma é relembrando o passado. Porque isso aconteceu aquilo, porque aquilo fez isso, porque fulano fez isso para mim, porque ciclano fez aquilo, porque Bertano não sei o quê. E aí a gente começa a olhar só para aquilo que nos está machucado, só para as nossas feridas, só para aquilo que está nas extremidades. Estamos feridos, a lepra cria uma ferida, né? Começa a branquiçar a pele, cria a ferida, mas você não sente a dor. É difícil, irmão, você está doente e não está sentindo isso, não está percebendo o tamanho da dor, pela falta de sensibilidade. E quando você olha para alguém, veja a pessoa doente, parece que a dor dela, a gente não consegue ver, a gente só olha para nós, nossa falta de sensibilidade, as nossas dores, o nosso eu, deixa e nos freia, e não conseguimos olhar para o próximo. Não, o próximo não é tão importante. Se nós somos um corpo e precisamos estar bem ajustados, nós temos que olhar e ver que se alguém não está bem, nós não estamos bem. Mas aí nós conseguimos entrar num lugar Aprenda algo comigo aqui nessa noite, irmão, que eu aprendi com Jesus. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Jesus, ele veio para os seus e os seus não o receberam. O que é isso, pastor? Muitas vezes a gente fica insistindo em pessoas que não querem. Você não fica vendo Jesus, não, eu tenho que estar ali, eu tenho que correr de atrás. Não, Jesus, ele não fazia isso. Ele veio para os seus não receberam. O que Jesus fez? Jesus parou, voltou para o ventre de Maria? Não, Jesus continuou o ministério dele. Jesus não parou porque alguém não queria ouvir, Jesus não parou porque alguém não acreditava. Não, Jesus continuou. Alguém quer ouvir a minha voz, alguém está disposto a ouvir. Muitas vezes, amado, nós falamos assim, nós não nos preocupamos, nós confundimos, ninguém se preocupa comigo, aquela igreja está leprosa. Não, mas muitas vezes somos nós que não estamos querendo ouvir. Quantas pessoas que amam eu e você. Me lembro de uma época que quase todo mês alguém me chamava e falava assim: e aí, como é que tá? Tá bem? Tá bem mesmo? Não. O que está acontecendo? Eu não sei, eu estou meio desanimado, não quero mais ir para a igreja, eu estou meio ruim. Eu nunca tive dificuldade de falar isso. E sempre aquela pessoa que estava acima de mim trazia uma palavra ao meu coração, e eu falava, é verdade. E eu dava mais alguns passos, continuava novamente. Porque a gente acha que é só você acha que é só você que passa por momentos difíceis. Mas eu me lembro de quando eu chegava no culto, às vezes sem querer estar no culto, às vezes sem vontade nenhuma, estava ali, carregado de problema, briguei com o patrão. Me lembro de uma vez que roubaram uma furadeira lá e queriam falar que tinha sido o pessoal da elétrica, não sei também se foi. Eu estava meio ruim, fui para o culto aquele dia, nem queria estar lá, não queria. Pastor, que não foi no culto porque roubaram uma furadeira, imagina, era criança, era bebê na fé.
estava todo ruim, briguei lá no emprego, já estava reinando dentro de casa com a esposa, mas fui para o culto. Não queria estar ali. A gente acha que esses momentos nunca vão servir para nada, mas hoje eu entendo que eu estava ali contemplando as minhas dores, olhando para as minhas enfermidades, mas insensível com o próximo do meu lado. Quantas pessoas que estavam precisando que se levantassem homens e mulheres de Deus. Imagina se naquele dia eu falasse: eu não quero mais saber de igreja, não vou respeitar mais ninguém, eu vou viver minha vida. Pronto. Quantas pessoas que deixariam de ouvir o que eu estou ministrando hoje? Quantas pessoas que já nasceram de novo, hoje são ministros, hoje estão em tal lugar, quantas pessoas já ouviram o evangelho através de nós? Mas quando eu começo a olhar para dentro de mim e não identificar que eu estou doente, pastor, como é que eu sei que eu estou doente? Quando eu começo a me afastar das pessoas que querem e que me amam. Um pai de família que teria que se afastar de dentro da sua casa, porque estava leproso. Ele não queria se afastar, a família o amava, a família não queria se afastar, mas ele se afastava, doente. Como é que eu sei, pastor, que eu estou leproso, pastor? Quando eu estou me afastando das pessoas que me amam, quando eu não sinto mais a dor do outro que está do meu lado, quando eu perco a sensibilidade das coisas simples. Nós estamos tão insensíveis que muitos de nós que estamos aqui, nós não falamos mais para as pessoas que amamos, que a amamos. Eu ouvi de um pastor, ele ministrou, ele falou assim: pensa num abuso que eu tenho de receber aquelas mensagens de passarinho, de coraçãozinho, de bom dia e aquelas florzinhas. Pensa num abuso que eu tenho daquilo. Todo dia pela manhã ele recebia uma mensagem daquela, de uma pessoa, e ele, manda outra mensagem, pelo amor de Deus. Mas chegou um dia que aquela mulher que mandava mensagem faleceu. E ele começou a sentir falta daquela mensagem que nunca mais ele vai receber. A nossa sensibilidade só nos faz perceber depois que a gente não tem mais. Nós achamos que, talvez você ache que você tem um dos piores casamentos da tua história, uma das piores vida financeira da tua história. Não, eu sou o pior de todos, meu casamento é o pior de todos. Insensibilidade. Nós achamos que o outro está melhor do que a gente, que o outro lá é melhor do que nós. Porque fulano, ministério do fulano, igreja do fulano, o fulano. Irmão, isso é doença. É doença. Nessa noite o Espírito de Deus, Ele está nos levando para um lugar. Jesus, Ele libera uma palavra. Jesus não curou eles ali naquele momento, embora Ele poderia curar, mas o tratamento com aqueles leprosos era um. Jesus fala: continue, vão lá e se apresentem. Eles não foram curados instantaneamente, eles foram, apenas foram. Tem coisas que Jesus faz instantânea na nossa vida, mas tem coisas que Ele faz ao longo do caminho, enquanto estamos andando. No começo, ontem eu ministrei no casamento, eu falei, no começo do meu casamento eu era mas teve coisas que Ele começou a fazer no meio do caminho. E hoje eu consigo perceber que muitas vezes eu fui insensível com a minha casa, com a minha família, não sentindo a dor, não me importando. Às vezes a gente olha para alguém aqui: pastor, eu vou sair da igreja. Quer sair, pode sair, fica à vontade, sai volta 1000. Não é assim. E sempre quando sai alguma pessoa, a gente coloca a culpa no pastor. Mas a igreja não é do pastor, a igreja é nossa, a igreja é de Cristo, nós formamos esse lugar. O pastor não é o cabeça desse lugar, o cabeça é Cristo. Nós somos um corpo bem ajustados, e nós não estamos olhando, ou melhor, eu quero te alertar nessa noite aqui, irmão. Talvez o que está doente em nós é os nossos olhos. Nós não estamos percebendo, estamos focando só em nós, olhando para nós, para a nossa dor, para o nosso eu, para o nosso ego. E às vezes do nosso lado tem alguém que não veio atrás de uma cura, que não veio atrás de um milagre, não sabe nem o que faz,
só está desesperado, eu tenho que tomar uma posição na minha vida. Talvez para você isso seja, pastor, prega algo mais profundo. Irmão, isso para mim é extremamente profundo, porque quando eu entrei na igreja, que eu via todo mundo com as mãos levantadas, eu falava: Senhor, eu não sei o que eu faço da minha vida. Estou me sentindo bem aqui dentro, estou legal aqui. Mas quando eu saio daqui, que eu boto os pés lá fora, parece que está tudo de perna para o ar. Eu não sei o que eu faço na minha vida. A decisão, aceitei a Jesus, mudei, desci as águas do batismo, mas o que aconteceu na minha vida não foi instantâneo, foi aos poucos, até que Jesus falou assim: ei, já te curei de tantas coisas, já realizei tantas obras sobre a tua vida, mas tem uma delas que você precisa ser curado, que é dessa lepra espiritual que tem dentro do teu coração. Você precisa ser mais sensível. Você precisa olhar para o próximo, para aquela pessoa que não sabe também, que entrou na igreja ontem, igual você entrou há um tempo atrás. Não sabia orar, não sabia falar comigo, não sabia nem falar assim: o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? A única oração era: obrigado, Jesus. A única coisa que eu sabia falar era: obrigado, Jesus. Obrigado, eu sou grato. E eu via todo mundo orando, falando em língua, gritando, sapateando, eu não sabia. Falava: Senhor, o que é isso? Nas minhas primeiras orações era: ó mestre. Descobri que ele é meu amigo. Mas eu vi que a minha insensibilidade muitas vezes machucou pessoas. A minha insensibilidade muitas vezes me tornou um homem muito religioso no extremo, a ponto de olhar para dentro da minha casa, para dentro dos familiares e falar assim: eu sou melhor do que eles. Nós não somos melhor do que ninguém por ser crente. Às vezes a gente: eu não vou lá porque lá todo mundo bebe, esfuma e joga o baralho, eu não vou lá, que lá é a mesa dos escarnecedores, eu não vou, eu sou crente. Às vezes lá no meio de tanta bagunça, de tanta coisa, dos teus familiares tem alguém que está lá. Repito, Jesus veio para os seus, tem quem quer e tem quem não quer. Tem situações que eu enfrento dentro dos meus familiares, que não é por falar, já falei muito. Fato é que meu pai não é convertido, minha mãe não é convertida, meus avós, alguns tios, porque Jesus decidiu começar por mim. E eu tento, eu falo, não sou perfeito, mas eu procuro muitas vezes, às vezes da madrugada. Deixa eu confessar algo aqui, não sei se você vive isso, mas o Espírito Santo de Deus faz isso comigo. Às vezes na madrugada eu me acordo, vou ao banheiro, volto e não consigo mais dormir. E naquele lugar ali eu começo a sentir, eu fico deitado, eu começo a sentir, irmão, eu começo a sentir assim, e eu sei que muda a atmosfera do lugar. E eu ainda não abri a boca, eu não falei: Senhor, o Senhor está aqui. Não, eu não orei, eu não fiz nada. Eu sei que muda, porque Ele chegou. E aí Ele não começa a falar: ai, meu filho amado, meu filho querido. Ele não fala isso comigo. Ele começa a falar assim: tu tem observado? Tu viu fulano? Tu viu ciclano? Sim, eu estou vendo, pastor. Eles estão precisando de mim. Mas eles não são crente. Eles não são evangélicos. Aí Jesus fala: eu também não sou. Pensa que eu sou um Deus apenas dos crentes? Pensa que eu amo só os crentes? Eu amo o mundo. Eu o criei. O meu amor foi se entregar pelo mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que quando muda aquela atmosfera eu não consigo mais dormir. Eu fico parado para não acordar ninguém, porque eu não quero que ninguém escute Ele me batendo. Tem coisas que só Ele sabe falar ao teu coração.
E às vezes a nossa cultura humana, o nosso natural, o ser humano, nós julgamos a atitude de um, julgamos a atitude de outro, julgamos que um fala, julgamos os familiares, julgamos os colegas de trabalho, julgamos os irmãos da igreja, julgamos, nós começamos a liberar palavras. Mas quando você sabe o lugar que você busca Ele, é naquele lugar que você busca Ele. Irmão, não sei se você está me entendendo, mas tem um lugar que parece que te atrai e a atmosfera muda. Naquele lugar Ele não quer ouvir uma palavra bonita. Na verdade Ele não quer nem ouvir nada. Ele só quer falar assim: tu está sendo muito insensível. Eu ministrei no outro culto, eu falei: Ele é calmo, humilde, manso. Nós somos muitas vezes brabo, arrogante. E Ele muitas vezes quer trabalhar o nosso coração, nos moldar o caráter dEle. E eu e você, leproso, doente, queremos permanecer assim. Pastor, por que Jesus quer curar essa ferida, essa falta de insensibilidade ao nosso coração? Para que a gente vá a lugares e que isso sirva de testemunho, para que a gente comece a desmanchar e desmontar a partir de hoje, irmão, em nome de Jesus, aquela velha visão que as pessoas têm dos evangélicos, dos crentes. Os crentes eram aqueles que desciam e entravam para dentro da água com um blazer e tomavam banho e tinham até vergonha de tudo. Os crentes não podiam nada. Eu sou crente, não toca no ungido, sou crente. Muitas vezes a gente usou essa expressão: não toca no ungido de Deus. É porque é ungido ou porque talvez é leproso? Porque quem não podia ser tocado eram os leprosos. Porque se eu tocasse num leproso, eu também me tornava imundo. Não deixa para sentir falta de alguém que você ama depois que você perder. Se for preciso, irmão, escute o que eu vou falar aqui. Se for preciso. Pastor, mas fulano de tal não quer nem saber, pastor. Fulano de tal não... Sabe, aquela pessoa ela não quer saber. Nosso coração, ele tá tão cheio do nosso evangelho. Eu falo do nosso porque o evangelho de Cristo nos esvazia. O evangelho que Jesus Cristo, que foi anunciado por homens, aquilo que Ele fez aqui nessa terra, Ele faz eu e você se moldar a Ele, a amar como Ele amou, perdoar como Ele perdoou, servir como Ele serviu, não apenas ser visto. Jesus até fazia questão de falar assim: não contem para ninguém. Que o nosso coração venha se tornar um coração de Cristo. Que a nossa falta de sensibilidade nas extremidades, que essa doença espiritual, essa lepra que o nosso coração muitas vezes está tomado, que venha doer dentro de nós novamente. Pastor, eu não sinto mais nada, não queima mais, não dói mais. Quantos de nós que aqui, se pudéssemos voltar um tempo atrás, voltaria para o tempo que estava queimando no Espírito Santo, que não conseguia ver ninguém e falava assim: nossa, aquela pessoa precisa ouvir Jesus. Nos doía saber que alguém ia para o inferno. Nós sentia a dor de alguém, nós olhava para alguém, nós sentia a dor. Hoje a nossa sensibilidade não está mais assim tão apurada. Nós olhamos e falamos assim: não quer nada com nada. Fulano, ciclano, bertano, familiar, meu marido, ninguém quer nada com nada. Falta de sensibilidade. Mas hoje, em nome de Jesus, nós vamos orar. E não é o que vamos falar: Senhor, aqui, eis-me. Não. Ele não está interessado em coisas que podemos oferecer. Ele está interessado no nosso coração. Então hoje, se você não conseguir abrir a boca para falar, não tem problema. Só apresente o teu coração para Ele. Senhor, está aqui.
meu coração, eu quero voltar a sentir novamente. Quantas pessoas que perderam amigos aí nessa época de Covid, colegas. Eu ouvi uma frase uma vez de um amigo meu que falou assim: eu queria ter visitado ele. Eu tinha um amigo que sofreu um acidente de moto e morreu, que era muito amigo de um tio meu. E meu tio sempre dando aquela desculpa, né? Semana que vem eu vou dar uma passada aí. Mês que vem eu vou aí. A gente acha que a nossa vida é infinita. Certo dia uma pessoa sofreu um acidente, morreu, muito amigo. Meu tio falava: por que eu não fui lá ver ele? Por que eu não fui lá visitar? Por que eu deixei meu trabalho? Por que eu deixei os meus afazeres? Por que eu deixei as coisas que me cercam roubar minha sensibilidade? Que hoje, irmão, em nome de Jesus, a gente possa voltar o nosso coração para Ele. O Evangelho é tão simples, que a gente acha tão simples que a gente começa a complicá-lo para se tornar mais importante, talvez. Eu quero falar nessa noite que tem pessoas que estão morrendo, que estão longe, que estão sofrendo, e a igreja muitas vezes se tornou esse lugar doente. O lugar de cura se tornou um lugar de doente. Nós estamos tão preocupados com tudo que está ao nosso redor, que estamos preocupados com quem está do nosso lado. Então nessa noite, amado, Cristo está te chamando para mais perto. Se você pudesse colocar de pé. Se você pudesse colocar de pé. Nessa noite, amado, que a gente possa dar um reset em tudo aquilo que nós começamos. E que o nosso coração comece a se tornar um coração mais sensível, um coração mais próximo dEle, um coração mais achegado dEle. Jesus, ele poderia ter pegado um outro caminho, mas Ele escolheu um caminho que ninguém queria passar, um lugar que ninguém queria estar, um lugar cheio de aldeias, de pessoas doentes. Jesus sempre escolheu esses lugares, irmãos, lugares improváveis, lugares onde parecia que nada ia sair. Essa mensagem é muito bonita, muito importante. Final dela: 10 leprosos são curados, 9 voltam, 1 volta para agradecer, 9 não voltam. A gente sempre usa essa mensagem para falar de que nós temos que ser grato, a ingratidão, amém. A gente vê que 9 não voltaram para dizer: Senhor, muito obrigado, amém. Tudo bem, sabe disso, mas a gente não se dá conta que a lepra, doença de cunho espiritual, até hoje, até agora, muitas vezes nós estamos aí: eu estou na igreja, pastor, estou bem, estou firme. Aí nós nos convertemos e perdemos familiares, nos convertemos e perdemos amigos, nos convertemos e perdemos as amizades lá de fora. Por quê? Porque agora eles não falam mais o evangeliquez. Lá fora eles já não falam mais a língua que nós falamos aqui dentro. E daí eles deixam de ser tão importantes para nós. Irmão, em nome de Jesus, talvez você nem entenda, mas que Deus possa te carregar de amigos do mundo, lá de fora. Pessoas que agora estão jogando futebol, estão jogando seus videogames, estão viciados nos seus baralhos, estão dentro de bares. Pastor, o pastor está dizendo que eu... estou dizendo, irmão, mude o teu ciclo de amizade. Mude. Pastor, mas eu tenho que andar só com crente. Quem falou? Deus mandou eu e você ir aonde? Só para a igreja? Não, Deus Ele quer nos enviar. Ele nos atrai para nos enviar, nos atrai para nos enviar, nos encaminhar. Sabe o que é, irmão? É que os nossos familiares, escute isso, os nossos parentes, os nossos amigos, as pessoas lá de fora que não conhecem o que conhecemos, muitas vezes nós pré-julgamos a atitude deles.
Às vezes eu olho assim, deixa eu enforcar, Jesus. Jesus, deixa, é aquele ditado, Senhor, meu braço, deixa eu revidar. Mas nós que conhecemos a Jesus, já temos essa vontade. Pessoa que está lá no mundo, irmão, que não conhece a verdade, que nunca sentiu a presença do Espírito Santo, as atitudes dela sempre vão ser para te ofender. Tem uma pessoa que de 10 palavras que fala, 5 é me ofendendo. E eu amo. Mas eu sou ofendido. Mas eu amo. Tem pessoas que riem de mim na minha cara. Você é bem coisa de crente mesmo, né? Tem pessoa que faz piada de crente na minha frente, fica olhando. Tem pessoas que me chamam de ladrão por ser pastor. Quando me candidatei à eleição, eu falo assim, já não bastava ser pastor? Na minha cara. O velho homem querendo falar assim, vai orar. Mas o Espírito Santo fala assim, se tu não sentir a dor deles, tu está insensível. Se tu que está buscando o teu coração, conforme o meu coração, não está sentindo a dor deles, tu está doente igual eles. Se nós como igreja nos escandalizamos com coisas que lá fora as pessoas fazem, ímpio faz coisa de ímpio, é normal. Vamos voltar o nosso coração ao altar dele. Essa noite, irmão, se você puder fechar os teus olhos. Pai, nós queremos voltar, Senhor. Pai, nós queremos voltar, Senhor. Querido, você não precisa, querido, de muita coisa nessa noite. Você precisa se derramar apenas a Ele, aos pés dEle, à presença dEle. Talvez o que está faltando é estar naquele lugar que você sente que a atmosfera muda. Sabe quando você entra num lugar que você sente o Espírito Santo está aqui? Quando você se desloca e fala assim, Senhor, eu queria falar tanto contigo. Ele fala, eu nunca me afastei. Quando você começa a sentir Ele falando ao teu ouvido, e Ele começa a te impulsionar, começa a te levar, e Ele não te leva para lugares que você quer, Ele te leva para lugares de arrependimento, para lugares de remissão. Querido, escute isso. Muitas vezes nós não gostamos da atitude das pessoas. Nós não gostamos da atitude dos irmãos, dos familiares. Mas lembra, Jesus, Ele carregou a cruz, mas para pregar em Ele precisou de alguém. Você até consegue pregar uma das suas mãos na cruz, mas a outra é impossível. Até aquilo que não gostamos, que as pessoas fazem para nós, nos servem para nos levar até a cruz. Quando nós pedimos paciência, parece que tudo muda. Senhor, acalma o meu coração, daí mesmo que vem tribulação. Senhor, eu quero alinhar a minha vida. Parece que as coisas mudam e parece que pioram, mas não estão piorando, estão nos levando para o propósito. Senhor, eu quero alinhar isso. E Jesus fala, é por aqui o caminho. Mas eu não quero andar por ali. Não, mas é por ali que as coisas se ajustam. Tudo que já provei, eu quero conhecer. Isso, querido. Coração, traga-me pra mais Sim. perto. Sim, Pai, nós queremos ser atraídos, Pai, constrangidos. Queremos ser constrangidos pela Tua graça, Pai. Queremos ser constrangidos pela Tua presença, Pai. Teu amor é tão mais doce. tudo que já provei, Eu quero conhecer. Nós queremos ser constrangidos, Pai. Pai, nós queremos ser constrangidos, Pai. Sim, Pai, vem com Teu amor, Senhor, nos constrange, Pai. Pai, nos mostra, Pai, o quanto estamos insensíveis, Pai. Enquanto a dor do próximo já não me importa, Pai,
Pai, enquanto nós olhamos para alguém, isso já não nos fere mais. O quanto nosso coração está longe da Tua presença, Pai. Sim, Pai, venha nos moldar a Tua presença. Vem nos moldar ao Teu coração, Pai. Traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce de tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Querido, Jesus carregou a cruz, mas lá naquele lugar as pessoas o pregaram. A gente acha que aquilo que as pessoas fazem para nós, às vezes nos machucando, nos ferindo, é para nos parar. Mas até a dor que Jesus sentiu pregando Ele na cruz era para que se cumprisse o propósito. Às vezes nós queremos que aquela pessoa que nos fere, que nos machuca, a gente fala assim, só quem a gente quer amar quem nos ama. Essa é a verdade. A gente olha assim e fala, olha, eu não consigo liberar perdão, não consigo perdoar, porque aquela pessoa não mudou. Aquilo que está no teu coração e o perdão que você precisa liberar não depende da mudança do outro, depende daquilo que Jesus fez no teu coração. O perdão que eu preciso liberar não é porque alguém, agora aquela pessoa entendeu, agora eu vou perdoar. Não, não é assim. É porque Cristo nos constrange com o amor dele, nos amou, nos perdoou antes mesmo. E aí o amor dele nos constrange e através daquilo que Jesus tem feito na nossa vida, nós perdoamos. Quando nós nos olhamos para a cruz e nos sentimos perdoados, não tem como nós não perdoar alguém, por mais ruim que essa pessoa foi. Aí você pode usar vários argumentos e falar, pastor, mas foi o abusador que me abusou quando eu era criança. Foi aquela pessoa que me feriu, pastor. Jesus morreu por ele também. Difícil, mas morreu. Jesus olhou para Pedro e Pedro falou assim, Jesus, de maneira nenhuma vou deixar tu ir para a cruz. Jesus fala, para trás de mim, Satanás. Mas Judas, o traidor, vai ali dar um beijo em Jesus e Jesus fala, meu amigo. É difícil a gente acreditar, mas até quem te fere, até quem te trai, até quem te machuca, se é para te levar para o propósito, não recuse a dor. A falta de sensibilidade faz você achar que só quem te ama é que vai fazer algo de bom para você. Nós esquecemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pastor, eu amo a Deus, mas está dando tudo errado na minha vida. Isso está cooperando para te alinhar para o propósito. Teve coisas que deram errado na minha vida e foi Deus falando assim, eu não queria fazer, quem quis foi tu. Senhor, eu quero fazer uma campanha de avivamento, o Senhor vai estar lá em nome de Jesus. Eu vou estar, mas eu não quero. Tem coisas que a gente faz por nós mesmos. Então, em nome de Jesus, que nessa noite você possa falar assim, Senhor, eu quero voltar para aquele lugar. Eu quero voltar para aquele lugar simples. Eu quero voltar para aquele lugar, Senhor, onde o Senhor não precisava de muita coisa, não precisava me explicar muito, Senhor. Onde a minha imagem não importava tanto, onde era o meu coração. Quero voltar para aquele lugar, Senhor, sabe? Eu não sei você, irmão, mas tem lugares que me atraem. A gente sempre quer estar assim, sabe, envolvido de muita coisa, mas tem lugares que me atraem, lugares que... Se você não tem um lugar desse, amado, pastor, como é que eu construo um lugar que me atrai?
Sabe como que eu construí um lugar que me atrai, irmão? Foi quando eu olhava assim e não via nada. E em prantos eu falava: Senhor, eu só tenho a Ti. Eu não quero nada, Senhor. Eu não estou Te buscando porque eu quero trocar de carro. Eu não estou Te buscando porque eu comprei um novo carro, ou eu perdi e tive que devolver para o banco, ou eu não estou na melhor casa que eu estou. Senhor, eu não estou Te buscando porque eu quero uma prosperidade. Eu não estou Te buscando porque eu estou Te buscando porque eu só tenho a Ti. Eu só quero a Ti, não quero mais nada. Esses dias a pastora foi numa conferência, eu fiquei em casa, celebrando, eu e a Ana, assistindo um filme, conversando, rindo, brincando. Jesus falando: celebre os detalhes, celebre, não perca a sensibilidade dos momentos simples. Não perca a sensibilidade de cumprimentar alguém, dar um abraço. Não perca isso, por mais que a gente está vivendo um período difícil. Não perca a sensibilidade. Às vezes eu vou preparar uma mensagem, irmão. Eu sou sincero, eu não gosto de pregar em outro lugar. Eu gosto daqui, nosso lugar. Aí eu chego às vezes vou preparar uma mensagem. E aí eu boto às vezes antes assim, boto um louvor assim, fico. E eu sinto ele. Eu já não consigo mais ler, eu já não consigo fazer mais nada. Só fico ali. Parece bobagem para vocês, talvez. Mas construa um lugar, irmão. Construa um lugar. Se for preciso, fala assim: amor, eu vou ali para o quarto, eu vou ficar ali. Se eu passar de meia hora, 1 hora, me chama, mas eu vou estar ali. Se desliga de tudo, sabe? Você não precisa contar dos teus problemas para os outros. Você não precisa se abrir para alguém, para aquela pessoa ter dó de você. Embora você precise abrir teu coração buscando cura, mas só para achar outro doente para conviver com você nessa aldeia de leproso, você não precisa. Mas lá no secreto você abrir o coração e falar assim: Senhor, estou aqui, única coisa que eu tenho para Te oferecer é meu coração. Me arrebenta, faz o que o Senhor querer. Faz o que o Senhor querer. Aí você tem que estar preparado para Ele começar a mudar algumas coisas. Quando nós abrimos esse lugar, eu falei: Senhor, faz o que o Senhor querer. É o que eu quero? E algumas pessoas não entendem. Aí você sobe para pregar, às vezes a igreja não está tão cheia. Mas Senhor, cadê os irmãos? É o que eu quero. O Senhor não quer uma igreja cheia? Nosso questionamento humano. Ele assim: deixa eu fazer. Deixa eu fazer. Então fica à vontade, Senhor, faz a tua vontade. Amém, amados? Glória a Deus. Vamos para casa? Levante as tuas mãos. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor fez nessa noite. Obrigado pela tua presença, Pai. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor, e por acender, Senhor, o nosso coração. Reavivar, Senhor, reanimar, Senhor. Trazer vida novamente nas extremidades, trazer de volta o tato, Pai. Sentir, Senhor, como o Senhor sente, amar como o Senhor ama. Obrigado, Senhor, por aquecer nosso coração, Pai. Por nos ensinar, Senhor, a nos moldar a Ti, Pai. Pai, que o Senhor possa levar, Senhor, os Teus filhos para casa em segurança, Pai. Dando o início de semana, Senhor, diante da Tua graça e da Tua presença. Pai, que essa semana o Senhor possa criar, Senhor, no coração de cada um aqui o desejo, Pai, o anseio, Senhor, de evangelizar, Senhor, se for preciso usando palavras, mas abraçando, amando,
visitando, Senhor, sendo, Senhor, aquilo que o Senhor nos chamou para ser, em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados, eu esqueci de avisar, quinta-feira, culto de homens aqui na igreja. Amém? Deus abençoe a sua vida. Fique à vontade, vá com Deus.